Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, munícipes aqui presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, também via internet. Na palavra livre de hoje eu vou falar de transporte coletivo. Nós estivemos ontem em Porto Alegre, saímos daqui na segunda-feira à tarde e fomos fazer em Porto Alegre uma visita à Carris, que é uma empresa de transporte coletivo, que é pública e que atua naquela cidade, até para ver a forma como se desenvolve lá o serviço, a prestação dos serviços e tal. Eu até pediria que pudesse colocar no telão a... Como é que eu faço? Minutinho só, presidente, para nós colocarmos no telão aí as informações. Isso. Então, fizemos essa visita lá à Empresa Pública de Transporte da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem um sistema que atua de forma híbrida com uma empresa pública e tem mais 3 consórcios formados por várias empresas que atuam no sistema. Nós visitamos lá em Porto Alegre 2 empresas, a Carris e a EPTC, que é a Empresa Pública de Transporte e Circulação, que é uma empresa que faz a parte de fiscalização de trânsito, de mobilidade, também do transporte coletivo, de táxi, de vários serviços públicos. A Carris, ela tem uma história bastante antiga no nosso país. Ela foi criada em 19 de junho de 1872 por um decreto do imperador Dom Pedro II, que deu esse nome porque em Portugal existia uma empresa de nome Carris e ele então criou a Carris aqui no Brasil. Então ainda é da época do Império. Os benefícios que as empresas de transporte coletivo oferecem em Porto Alegre. O estudante tem meio passe, os idosos acima de 60 anos não pagam passagem, um domingo por mês a população pode se locomover pela cidade de forma gratuita, ou seja, o domingo livre, que é nos dias de eleições, dias de vacinações, em feriados. Então, se programa então esse domingo livre, que é o dia que a população então tem acesso a tudo e a todos, inclusive com a catraca livre. Não há passagem embarcada, ou seja, não existe 2 preços para um mesmo serviço, como acontece aqui em Joinville, e a tarifa é R$ 2,85. E tem outros benefícios que nós vamos ver adiante. A estrutura da empresa, ela tem 364 veículos, desses 189 tem ar-condicionado, 272 tem câmbio automático, ou seja, o motorista do transporte coletivo não tem que estar trocando marcha todas as horas. 213 desses ônibus possibilitam acessibilidade ao deficiente. A Carris, diferente de Joinville, possui, todas as empresas, possui cobrador, ou seja, tem o sistema de bilhetagem eletrônica, tem o sistema de integração por terminais, mas principalmente por cartão. É um sistema temporal de integração que, se o usuário vai para o centro, quando ele sai, ele tem meia hora para retornar, ou seja, se ele vai e paga uma conta, ele volta sem ter que pagar outra passagem. E possui o cobrador, que tira isso o motorista de ter que fazer a dupla função, de ter que dar troco, de ajudar, às vezes, alguém que tem algum problema de mobilidade para acessar o ônibus, porque tem o auxiliar de bordo, o cobrador. Além disso, tem então a Empresa Pública de Transporte Coletivo, ou melhor, de Transporte e Circulação, que é a empresa responsável por regular e fiscalizar as atividades relacionadas a trânsito, a todo tipo de transporte e também de trânsito. O dado sobre a questão do transporte de Porto Alegre. Operam atualmente no transporte coletivo 1.650 ônibus, 404 lotações, que são micro-ônibus, que cortam a cidade de maneira rápida e ágil, tipo era aquele pega fácil, mas é uma lotação que vai até a periferia. 619 veículos de escolares e
3.922 táxis, inclusive alguns táxis para pessoas especiais. Aí as extensões de corredores exclusivos para ônibus, 55 quilômetros, 92 estações de embarque e desembarque, 5.000 paradas de ônibus pelas vias da cidade e 397 linhas de passageiros. Como é que se dá o processo de discussão da tarifa do transporte coletivo? Tem um conselho de transporte, onde primeiro esse conselho discute a questão da tarifa. Uma vez o conselho definindo a questão do reajuste percentual, encaminha-se um projeto à Câmara de Vereadores, os vereadores discutem, votam e só depois disso, então, o prefeito faz a sanção. Diferente daqui que o poder de aumento ou não da tarifa está na mão unicamente do prefeito. Lá passa antes pela Câmara de Vereadores. Apresento esses dados porque nós temos nesta casa vários projetos discutindo essas questões. Temos projetos para discutir que propõem que a tarifa venha para o debate na Câmara de Vereadores, projetos para dar passe livre para o estudante e para o idoso a partir de 60 anos, do domingo livre, que tenha no município ônibus com câmbio automático e apenas motor traseiro, também são projetos que temos. Projetos para discutir a implantação do auxiliar de bordo e o fim da dupla função do motorista. Temos também projeto para que se faça um plebiscito na cidade para discutir se deve ser o transporte coletivo prestado por empresa pública ou privada ou por um critério híbrido, como é em Porto Alegre. E nós entendemos que o processo de licitação que está em curso é o momento propício para nós fazermos esse debate. E, infelizmente, a gente não tem visto essa abertura do processo de licitação para fazer esse debate. E nós entendemos que tem que se debater nesse momento, porque se passar a licitação, aí não se debate mais nada, nada mais será possível discutir, porque o contrato vai estar fechado. Então, nós temos esses vários projetos, queremos debater com a administração esses projetos, porque agora é o momento de a gente discutir e decidir se o transporte coletivo de Joinville vai continuar sendo feito através de empresa privada ou vai ter empresa pública, se vai ser de maneira híbrida ou de maneira exclusivamente por empresa pública. Então esse é o momento de nós fazermos esse debate. Se vai ter uma empresa para fazer o controle do sistema, que hoje não existe no município, uma empresa que faça o controle do sistema de transporte coletivo. E no caso de Porto Alegre, além da empresa pública que controla o sistema, tem uma empresa pública que presta o serviço, o que permite, então, que a prefeitura tenha um maior controle do sistema, porque ela tem uma empresa que presta serviço e, portanto, ela consegue saber quanto que é o consumo, como é que se dá o processo de desenvolvimento da atividade do transporte coletivo no município. Então, nós vamos voltar a esse debate, a essa discussão, e queremos sim fazer o debate do transporte coletivo, porque entendemos que se a licitação não servir para isso, não serve para nada, a não ser, vai servir tão somente para legalizar a irregularidade que existe hoje, que é o monopólio da Transtur Gideon, sem trazer nenhum tipo de benefício para o conjunto da população. Obrigado, senhor presidente. Volto a esse tema em outra oportunidade.